Alô, amigos, eu sou José Inácio Werneck, estou em Avon, Connecticut, Estados Unidos. Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, Rio de Janeiro, Brasil. Novaes, vamos aqui ao nosso fundo musical. Ué, você compôs alguma coisa nova? Aqui, ó, vamos ver. Só que não está tocando. Bom, um pequeno problema técnico aqui. Está aqui, ó. Cadê? Não estou ouvindo nada, pô. Não está ouvindo nada? E essa nós temos Bananas, a música do Braguinha, que foi composta naquela ocasião em que a Carmen Miranda andou pelos Estados Unidos, e os Aham. americanos tinham uma música satirizando o terceiro mundo, que era Yes, we have Nós no temos Bananas, banana. Yes, we have no bananas, que era um Sei. hispano-americano Aham. falando muito mal o inglês, dizendo Yes, no, we have no bananas. E aí o Braguinha fez uma música no Brasil, Yes, nós temos bananas, devolvendo, né? Porque nós temos Aham. a República das Bananas do Sul e a República das Bananas do Norte, porque, por falar nisso, Novas, olha aqui, eu quero mostrar a você, hoje o New York Times está cheio de notícias do Brasil. Vamos aqui a primeira de página inteira do New York, a página inteira está aqui, ó, a página inteira do New York, Pô, falando sobre. trabalhou muito o correspondente, hein? O É, correspondente no Brasil trabalhou muito. trabalhou muito. E falando do nosso caro Jair Bolsonaro e os seus apertos, né? Tentou vir para os Estados Unidos como convidado do Donald Trump, fez muita movimentação para conseguir esse convite, afinal, conseguiu o convite. Agora, Mas não vem, né? Porque o Alexandre Moraes disse não, porque é um risco de fuga. Agora, o que me admira nessa turma, Jair Bolsonaro e outros que se empenham tanto em agradar o Donald Trump, é que o Donald Trump tem absoluto desprezo por todos os países ao sul do Equador, aí incluído o Brasil. Todos eles, como na famosa definição que o Donald Trump fez, são shitholes, literalmente poços de merda. Essa é que é a impressão, a opinião que o Donald Trump tem sobre essa turma daí ao sul do Rio Grande. Ele quer só imigrantes que vêm da Alemanha, da Suécia, da Noruega, os outros ele dispensa e está fazendo agora, vai fazer um grande esforço para mandar de volta todos aqueles mexicanos, panamenhos e salvadorenhos Hondurenhos e salvadorenhos e tudo mais. que Ah, ficaram aí nos Estados Unidos. E, então, temos essa reportagem mostrando a diferença entre o que aconteceu com o Poder Judiciário do Brasil, que funcionou, e o que aconteceu com o Poder Judiciário nos Estados Unidos, que simplesmente se rendeu, né? Se rendeu ao Donald Trump. E mostrando aqui por que o Bolsonaro estava querendo vir para os Estados Unidos para escapar da prisão, né? aliás, uma das razões que o Alexandre Moraes alegou aí foi exatamente isso, uma possibilidade de uma tentativa de evasão. Aí ele mandou para a Procuradoria-Geral, para a PGR, e o Procurador-Geral assinou embaixo, disse, não, não vai, não há interesse público na viagem do senhor Jair Messias Bolsonaro. E É. aí o Bolsonaro entrou, não sei se o New York Times diz isso, mas aí o Bolsonaro entrou com recurso no Supremo. Eu não É. sei exatamente. Provavelmente esse recurso vai ser liberado na terça-feira ou na quarta. Após o Donald Trump, É ele segunda. segunda-feira. Nós Pois podemos é. até voltar a esse assunto. Agora, uma outra coisa que eu quero mostrar para você de hoje do New York Times é o seguinte: está aqui. O nosso caro João Fonseca. Ah, o nosso João Fonseca. O nosso João Fonseca está aqui. Uma reportagem do New York Times sobre as revelações do tênis, né? O João Fonseca, com 18 anos, tem que botar os óculos aqui, não sei onde é que eu botei os meus A óculos. Biedade está aí também nessa lista. A Não, Biedade não é nova. falando só dos homens. É. Aqui, o Jakob Mensik, da República Tcheca, com 19 anos, e o outro aqui que ele fala é o Lerner Tian, esse é lá da Ásia, de algum lugar da Mas Ásia, deixa eu dizer para você o seguinte: também com 19 anos. Eu não imaginava que o João Fonseca fosse perder
a não ser se ele tivesse saturado aí de elogios, que tivesse enchido demais a bola dele, porque ele ganhou do Rublev, que é o É o dono nono do do mundo, mundo. É, que é um russo que é o dono do mundo. Então eu achei, ganhou de 3-0. é. Não foi apertado, não. Agora, essa derrota dele aí para o italiano foi uma derrota apertada. Foram mais de 4 horas de jogo. 5 sets, né? E o que acontece é que, evidentemente, ele surgiu como uma surpresa no cenário internacional. Agora os adversários estão estudando o João Claro, Fonseca. claro, Então estão se claro. preparando. E o italiano adotou uma tática de acordo. E é uma lição para o João Fonseca. Ele tem um grande futuro, 18 anos, né? Ele tem um futuro imenso aí pela frente, carregado de elogios. Roger Federer, o Novak Djokovic, até É, jogadores do passado, como John McEnroe, fazendo muitos elogios a ele. E eu espero que realmente ele vá se firmar. Quer dizer, as pessoas não podem também querer que, de repente, apareça um garoto de 18 anos e vá ganhando todo mundo e levante o Aberto da Austrália, o Australian Open. Não dá, né? claro. Mas ele foi um cara que ganhou ali no Australian Open, uma primeira partida, e melhor do que ele, na questão da idade, foi só aquele espanhol, o Carlos Carlos Alcaraz. Alcaraz. Aliás, ele está sendo comparado pela potência dos golpes ao Carlos Alcaraz. Agora, eu digo daqui o seguinte: vamos com calma. Não encham demais a bola do garoto, deixa ele amadurecer para ele realmente se firmar. E um outro assunto, Lovato, que saiu hoje no New York Times, o New York Times está. Por você me deixa falar dos meus assuntos, tá? Deixa. Posso falar desse primeiro para Não, fala tudo acabar aí com o que você New tiver York que Times? falar. Fala Esgoto. tudo que tiver que falar. Está aqui. A Fernandinha, A maravilha. Fernanda Torres e o filme, né? É. Ainda estamos aqui e eu até queria perguntar a você o seguinte: você viu o filme? Vi, claro. Quem é que não viu aqui? Eu não sei quem é que não viu. Todo mundo que eu vejo, com que eu falo, já viu o filme. Bom, É, diz aqui o New York Times, que houve aí a crítica do New York Times, né? Que houve uma campanha da direita desencorajando as pessoas para ver a Lisa Wilkinson, né? A crítica de cinema do New York Times, desencorajando as pessoas a ver Ainda estamos aqui, mas diz ela que fracassou, né? Porque o filme alcançou um grande. eu não ouvi falar nisso, não. Eu não Não, ouvi falar, e lá no Facebook, no Instagram, que eu frequento, eu não vi nada desse tipo lá. ah, Agora, de qualquer maneira, eu acho que é uma coisa importante e que capturou até as novas gerações, porque é uma aula de história. é, É uma aula de história. As pessoas estão aprendendo, pessoas que não viveram isso, como como eh, nós. nós viemos desde a proclamação da República. Essas pessoas, esses rapazes, essas jovens aí, estão aprendendo como é que funcionava esse país numa É, certa fase de regime militar. é. Agora, deixa eu dizer para você o seguinte: o Rio de Janeiro, hoje é uma sexta-feira, o Rio de Janeiro está em festa esse final de semana, não é? Aí é por quê? Tem espetáculo, não, tem espetáculos, tem show, tem programação infantil, tem um monte de coisas acontecendo aí, inclusive tiroteios. Tá E eu bom. acho que as pessoas precisam se precaver. Às, É. às, às, às 18 horas vai ter um tiroteio no Complexo do Alemão. Às 20 horas parece que vai ter um tiroteio em Vila Isabel, onde já teve. Aqui tem tido tiroteio todo dia. Às 22 horas vai ter um tiroteio no Complexo de Israel. Você já ouviu falar em Complexo de Israel aqui? Porque parece que é um cidadão lá que gosta de citar a Bíblia, né? E é ligado a um grupo religioso e não. Eu não sei, eu não sei. Todo É dia aparece exatamente o nome isso. do cara aí. Pois é. E de madrugada vai ter um tiroteio. Eu estou dizendo isso para as pessoas que moram nas redondezas ou que vão visitar parentes nas redondezas se protegerem, porque todo dia tem um tiroteio aqui no Rio de Janeiro, em horas diferentes, não é exatamente em horário de cinema, 2, 4, 6, 8, 10, mas tem um tiroteio aqui todo dia. E outro dia, inclusive, apareceu no, na televisão uma cena de um motorista de aplicativo que entrou na Cidade Alta, que é uma região do complexo de Israel. O cara entrou com uma moça sem querer, sem saber onde é que estava indo. E aí foi parado por bandidos do terceiro comando puro. Aqui, cada semana, é mais ou menos como os partidos no Brasil. A cada semana aparece um grupo novo de bandidos aí, de traficantes.
e o motorista do aplicativo teve que pedir perdão pro traficante que estava andando pela rua, como andamos eu e você, e o cara todo paramentado e com um fuzil desse tamanho na mão. Quer dizer, com a naturalidade, como se estivesse em Gaza, pô, ou em Israel. É. É uma coisa Aliás, fantástica o que está acontecendo. E tem o seguinte: isso aí antigamente estava recolhido à Zona Oeste. Agora já avançou também pela Zona Norte. Qualquer hora dessa vai chegar à Zona Sul, não tenha dúvida. inclusive, não vai ser curioso você falar isso, porque não é apenas com esse motorista que isso aconteceu. Eu conheço dois outros casos. Eu que não moro no Brasil, conheço dois outros casos. Um de um casal de americanos, e ele trabalhava no Brasil, na ocasião não trabalha mais, não sei se foi por isso que ele se mandou, saiu do Brasil. Também eles entraram por engano numa favela dessas aí, e é a mesma coisa. Acho que levaram até tiro, mas conseguiram escapar. E o outro casal foi com a minha filha. O marido dela é americano, eles estavam visitando o Rio de Janeiro, iam para o Galeão e vinham ali pela linha amarela, né? Linha É, amarela. linha amarela. Linha amarela e, por engano, desceram à direita, pensaram que estavam indo para o Galeão e entraram numa favela que tem ali. E a mesma coisa, ficaram apavorados, mas saíram incólumes, né? Não houve problema nenhum. Então, isso É, acontece aí. esse cara aí que tinha esse aplicativo, que entrou lá na Cidade Alta, nessa região lá do Complexo de Israel, ele inclusive saiu do Brasil. Ele desistiu de morar aqui e foi embora. Vai Porque embora, né? há casos aqui. Anteontem, inclusive, morreu o argentino que estava há um mês no hospital, que Tinha foi sido secretário assaltado, de. né? Que entrou no lugar errado também. Foi secretário de turismo lá de Bariloche. O cara morreu. Coitado. Uma semana lá e morreu. Morreu outro dia uma menina também que entrou numa área equivocada lá. É um negócio impressionante. E a polícia não dá jeito, né? A polícia não É. dá jeito porque a topografia do Rio de Janeiro, inclusive, facilita essas escaramuças todas, né? Com essas montanhas, com essas favelas, com essas comunidades, e que a polícia tem dificuldade para entrar e entra com medo, aí atira em quem não deve. É uma situação muito complicada, muito difícil. É. Falemos de coisas boas, diga aí. Coisa Não, voltando rapidamente ao filme, estamos aqui. ah, ainda estamos aqui, né? Em português. Ainda estamos. Estamos É, aqui. Eu estou aqui, por exemplo. porque em inglês é I'm still here. Não, em português eu I'm acho still também here. ainda estou aqui, né? Muito bem. Para falar aquilo que, citar aquilo que eu estava falando, diz aqui, literalmente, apesar de uma campanha da extrema-direita incentivando as pessoas a boicotarem o filme no Brasil, ele foi um grande sucesso. Foi o filme de maior bilheteria no Brasil desde que houve a pandemia do É Covid-19. verdade. É verdade. É verdade. Então, realmente, parece que houve. Agora, isso vem até a propósito, Nova, porque você sabe que esse filme é passado naquela época em que o Rubens Paiva desapareceu e nunca acharam o corpo dele, né? E o exército e os outros militares dizendo que não, ele saiu daqui, ele foi para lá, não sei o quê, não temos notícia, mas ele foi embora. Se ele não apareceu, o problema é dele, insinuando que ele tinha resolvido dar as de Vila Diogo, não queria mais saber da família. Isso foi naquela época que nós vivemos e que também é a época que eu retratei no meu livro Caminho do Mar. E eu quero até aproveitar para dizer o seguinte: esse livro já está traduzido para o inglês, vai se chamar Call of the Sea. E da próxima semana, acho que eu já devo ter pronto aqui o e-book para mostrar a vocês como é que vai ser. Foi uma época que nós dois vivemos muito bem. Agora, Fala aí do livro do Trajano. Você não disse que ia falar do livro eu ia do Trajano? falar, o Trajano, o José Trajano, que nós conhecemos muito bem do Jornal do Brasil, um dos raros torcedores do América Futebol Clube, né, no Brasil. Eu conhecia ele, conhecia o Julito Coutinho, presidente do América, não me lembro. E o Vitor Garcia, um jornalista, que quando o América foi decidir aquele título de 1961 com o Fluminense, É, você conheceu o Vitor Garcia, né? claro, ele trabalhou lá na redação, lá do Jornal do Brasil. Quando eu É, é, entrei, ele estava lá. ele estava tão temeroso do resultado desse jogo que ele se recusou a ter qualquer contato, qualquer notícia. Ele não foi ao Maracanã, não queria ouvir pelo rádio, não queria que ninguém falasse nada com ele. Foi para o Cinema Rox, que existia ali na rua Senador Vergueiro,
assistir um filme. Quando ele saiu, o América tinha sido campeão, com um gol do Jorge. Eu acho que foi o que eu me lembro. Alguma outra vez o América foi campeão carioca? Não, Depois, a última depois. vez que ele foi campeão carioca, eu acho que foi nessa época, em 61. Eu estava na Não, Bahia, inclusive, eu vi no radinho lá de um amigo meu. é, Agora, o Milhaço, aquele ator, Flávio Milhaço, também, o filho dele também é América. Inclusive, já me também. mandou um vídeo sobre o América. E o meu pai era América. Os meus pais, inclusive, se conheceram numa Ah, domingueira dançante na sede do América, lá em Campos Sales. E eu, quando comecei numa, a numa, entender de numa, numa o que futebol, dançante? Como é que era o nome? a domingueira Domingueira dançante. dançante. É. E É. eu, quando comecei a entender de futebol, por influência do meu pai, eu fui América. Eu Ah, acho que eu fui você foi América uns, América? eu fui América uns 3 ou 4 meses só, pô, Não, por causa da influência da família, né? certo, certo. Mas é uma pena que o América tenha desaparecido. Ele está aí ainda tem, ele está jogando. Ele jogou a Copinha lá de São Paulo, mas acho que já foi eliminado. Já foi. Não sei por onde é que ele anda agora, o América. É, Inclusive, aquela sede dele tão bonita lá em Campos Sales desapareceu, né? Virou um conjunto é. de Bom, prédios lá. bom, mas então fica aí essa lembrança, né? Você já torceu pelo América e as pessoas que gostam da história do futebol no Brasil devem realmente ler esse livro do Trajano, um torcedor. O livro, se não me engano, chama-se simplesmente 1961. É esse o nome do livro, que eu me lembre. Uhum. Falando justamente dessa história curiosíssima do que foi essa campanha do América que decidiu o título contra o Fluminense, que era o grande Foi, foi. favorito e acabou derrotado por 1-0, É. gol de Jorge. Agora, Novaes, segunda-feira vamos ter a nova inauguração do nosso querido Donald Trump. E você outro dia me disse que estava até um pouco otimista com esse Trump 2. O que você tem a dizer sobre isso? Não, muito mais. Quer dizer, isso aí é só uma impressão. Eu não tenho nenhuma certeza. Eu sei que o cara é um porra louca. E É. aí tudo é possível. Né? É possível que ele tome posse na segunda-feira, na terça-feira esteja desembarcando na Groenlândia com um livro de cheque na mão, porra. Agora, o que me impressiona é todo o aparato de segurança que foi montado em torno da posse dele na segunda-feira. Mais de 25 mil policiais, drones e barreiras. Tem uma barreira de 48 quilômetros à volta. Eu acho que tudo isso deveria ter sido feito na posse do Biden, ameaçado pelo próprio Trump, para que o Trump não invadisse e não fizesse o que fez, entendeu? Isso, Quer dizer, aliás, é um dos temas dessa reportagem do New York Times mostrando a diferença. O Trump deu um golpe, né, incentivou um golpe, não deu claro, certo, mas ficou incólume, porque a justiça não o condenou. Saiu agora apenas aquele relatório do Jack Smith, que era o promotor encarregado de remexer lá nas estripulias do Donald Trump, mostrando que havia toda a condição do Donald Trump ser condenado. A justiça, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos demorou muito, agiu com muita lerdeza, ao contrário do que aconteceu no Brasil, em que escapamos do golpe, além de escapar do golpe, estamos botando os meliantes na cadeia, né? Quer dizer, aí fica favorável para o Brasil. Agora, não tenha curiosamente, dúvida, não tenha dúvida que se nós tivéssemos, é, no nosso Supremo são 11 membros. Se fossem 6 nomeados pelo Bolsonaro, provavelmente nós estaríamos vivendo a mesma situação, porque o judiciário está politizado, quer dizer, a política existe em todas as pessoas, mesmo as que não se dizem politizadas, mesmo as pessoas que se dizem desinteressadas em políticas, elas têm uma postura que você traduz ela pela posição dela. Você tem uma régua onde você avalia se o cara está à direita, está à esquerda. Eu acho que até o jeito de sentar no vaso sanitário já revela alguma posição política. sem dúvida. Agora, outro ponto curioso, eu vou botar aqui porque eu quero dar uma olhada aqui, dessa reportagem do New York Times, é que ele fala justamente sobre isso, que um ponto que deve ter servido favoravelmente ao Brasil, no caso aí, é o fato de que no Brasil há um número muito grande de partidos políticos, então há uma certa dispersão, ao passo que nos Estados Unidos ou você é republicano ou você é democrata, não é? E então acontece o seguinte: dos 9 membros da Suprema Do Corte do Supremo. Orçamento, 5 foram nomeados pelo Donald Trump.
Não, então não admira que Pois o é, pois é. que o O Bolsonaro só teve a oportunidade de nomear dois, que é, provavelmente devem ter votado a favor do retorno do passaporte ao bolso dele. é. É isso. Aliás, É, quatro que eu me lembro foram do Donald Trump e um outro republicano, que é o Clarence Thomas, já vem de antes do Donald Trump. Mas, em suma, são homens, não é, que são do Partido Republicano e ficam leais ao Donald Trump. Mas agora, eu quero dizer para você o seguinte: eu acho que são 32 os partidos aqui no Brasil. O Brasil é um dos países que tem mais partidos no mundo. também já é demais, né? Partidos não representam absolutamente nada. Eu sei. O programa dos partidos não tem nada a ver com a prática dos partidos, que é tudo a mesma coisa. O Centrão é um amontoado de partidos aí, tudo virado para a direita, porra. É. Não, eu sei, eu sei. Agora, Novaes, Você outro está dia, lendo o quê aí, porra? eu estou Você não para de procurando, ler. Você tá, eu em estou vez de ficar procurando, olhando para não, eu cá, você estou fica aí procurando olhando aqui para. um dos assuntos que eu tinha mandado para você, que eu disse que eu ia falar e que eu não me lembro no momento, e eu estava vendo aqui se eu achava aquele e-mail que eu mandei para você. Mas enquanto eu não acho isso, vamos falar do seguinte: outro dia eu citei aqui o seu time, né? Ex-torcedor do América, agora torcedor do Botafogo, e E passei pelo Fluminense também. também passou pelo Fluminense. Aliás, você era um perito dançarino, bailarino nos discos dançantes do Fluminense, além É, de ter sido grande ator no Teatro Amador do Fluminense. isso, e que você participou também, Eu participei, mas modestamente. você fez parte do elenco do TAF, do Mas Teatro de você, Amadores do é Fluminense. verdade, mas você é que era o homem que brilhava, era o galã das peças, dirigido pelo No tempo Alípio. que eu tinha cabelo, né? No tempo que eu tinha cabelo, tinha um Exatamente. tupete. É. É verdade. Mas falando do Botafogo, Novaes, outro dia eu citei um caso e eu descobri uma coisa curiosa. Houve um atacante do Botafogo chamado Ferretti, você deve se lembrar dele. Claro, Agora, o você me... curioso que eu descobri é que eram dois Ferretes. eu nunca soube. Eu até Eram respondi a dois. você. Um morreu, que era o que era mais conhecido no Botafogo, e o outro que também jogou pelo Botafogo foi parar no México e está lá até hoje. Virou técnico, inclusive foi técnico interino duas vezes da seleção mexicana. Mas o outro Ferretti mais novo, que já Foi morreu, centroavante no Botafogo. eu me Esse lembro eu me muito bem. lembro. Eu só me lembro desse. Não me lembro do outro que acabou virando mexicano, não. Não, não lembro. Virou mexicano, está lá até Não hoje. tenho lembrança. Agora, eu queria falar com você sobre esse armistício aí que está sendo, Diga. que está sendo trombeteado aí pelo É, mundo afora e que vai dar uma trégua aí à guerra lá em Gaza. E quando parecia que estava tudo ajustado, o Bibi lá, o Netanyahu, vai lá e continua bombardeando Gaza, e como sempre, que dá as suas desculpas, diz, não, mas os palestinos estão querendo alguma coisa que não estava no trato inicial, não estava e aí nós estamos continuando para ver como é que fica. Mas não é isso. O que acontece é que a extrema-direita que apoia o Netanyahu, que segura o Netanyahu no poder, não quer que a Israel pare de bombardear Gaza. Então, o Netanyahu está lá, eu não digo entre a cruz e a caldeirinha, mas entre a estrela e o castiçal, está é. lá sem saber o que faz da vida, porque sabe que quando terminar, quando parar a guerra, quando houver a trégua ou armistício, ele vai cair. Ele vai cair, porque a direita vai deixar de apoiá-lo e ele vai ficar sem o apoio necessário para permanecer lá como aquele brutamonte que ele é. O caso é o seguinte: o Benjamin Netanyahu já é um homem de direita. Agora, o problema dele é que na coalizão política que o sustenta, ele tem homens muito mais de direita, ele tem Claro, extremistas claro. ainda, mais hidrófobos do que ele, que não admitem de maneira nenhuma a possibilidade de um Estado palestino e mais, não apenas isso, como querem tomar a faixa ocidental, né, o West Bank, e querem É. acabar com Gaza, e querem fazer isso, e querem fazer aquilo. Então, ele se vê numa situação praticamente impossível. E eu acho que vai haver trégua, está havendo, dizem que havia voto hoje, se aprovava ou não aprovava. Agora, ao fim e ao cabo de tudo isso, Novaes, eu acho que isso não vai resultar em coisa alguma, porque eu já falei aqui diversas vezes, eu não acredito que essa situação no Oriente Médio tenha solução, porque é uma situação baseada em divindades. Quando você tem dois povos diferentes clamando que aquele pedaço de terra lhes foi dado por Deus, dois deuses diferentes,
Não há solução possível. Isso vai continuar até o dia que o mundo acabar. Não há solução. Quer dizer, a possibilidade agora é o que os americanos conseguiram fazer um aceno para que o Netanyahu concordasse com a criação de um Estado palestino, é que a Arábia Saudita, que representa o mundo muçulmano suni, que é o mais poderoso, o mais forte, montados em petróleo, tudo isso, a Arábia Saudita estabeleceria relações diplomáticas com Israel se Israel reconhecesse a existência de um Estado palestino. Mas, mesmo que isso aconteça, o que eu acho difícil, porque o Netanyahu está, como você acabou de falar, espremido aí contra a parede pelos seus fanáticos membros do seu governo, mesmo que isso aconteça, no fundo, o negócio vai voltar tudo àquele mesmo ponto. Nossa terra é minha, porque Jeová me deu, não, quem me deu essa terra aqui foi Alá, e isso não vai ter solução. Enquanto você tem a religião metida nesse problema meramente político, não há solução possível. Mas eu acho até que não independe da religião. Você pode até acrescentar essa cereja no bolo lá do Oriente Médio. Mas eu acho que, independente disso, Israel jamais vai concordar com a ideia de dividir aquela terra lá com o Estado palestino. Outra coisa também que me surpreende é o Ah, comportamento de. Ontem, por exemplo, eu vi na televisão que o primeiro-ministro da Inglaterra derramou lá uma quantidade absurda de euros na Ucrânia para ajudar a Ucrânia aí a se defender da guerra com a Rússia. ah, Agora, não tem jeito. Aquilo ali também não tem jeito. A Ucrânia não tem como se defender ali da Rússia. Tem que chegar a um acordo ali, porque ela não vai conseguir vencer a Rússia e não vai conseguir fazer com que a Rússia, que já tomou quase um quinto do território da Ucrânia, recue. Pô. E fica a Inglaterra dando um caminhão de euros para ajudar a Ucrânia com um armamento mais moderno, com lança-perfume, lança-chama, lança sei lá mais o quê. não vai. Isso é o que chama, é o chamado double standard, né? Para usarmos o termo em inglês. Se a Rússia tivesse um acordo com o México de apoio militar ao México, que inclusive permitisse a ela ter aviões e tanques e o Diabo 4 no México, como os Estados Unidos têm espalhados em todas essas bases da NATO, ou OTAN, como se diz no Brasil, e a Ucrânia quer fazer parte disso, os Estados Unidos no dia seguinte teriam invadido o México. Você não tenha dúvida nenhuma. E por falar em invasão, Invasão? todo mundo fala no Brasil, cara, o New York Times é um jornal liberal. É verdade. Agora, o New York Times tem dentro dele alguns colunistas que não são tão liberais assim. E tem até um muito conservador, Bret Stephens, que esta semana simplesmente escreveu uma coluna clamando para que o Donald Trump invada a Venezuela. Ele disse o seguinte: o Donald Trump devia fazer duas ofertas à Venezuela. Uma é que o Maduro renuncie, e aí nós permitimos que ele vá para o exílio na Rússia ou no Irã. Ou, se ele recusar a nossa gentil oferta, nós invadimos a Venezuela e tiramos o Maduro no poder e metemos ele na cadeia. Tudo bem, agora você sabe o seguinte: quando eu vejo essas coisas, eu não estou aqui para defender o Maduro. Você sabe qual é o país do mundo que tem as maiores reservas É a Venezuela. de petróleo? É a Venezuela, mais do que a Arábia Saudita. Então você Mas, começa a achar que há alguma coisa também por trás dessa claro, vontade claro. assim, de levar a democracia para a Venezuela, instalando lá um governo que se acomode um pouco mais com os desejos dos Estados Unidos, sobretudo nessa época que nós temos aí o Donald Trump dizendo, repetindo todos os dias que o que ele quer mesmo é cada vez extrair mais petróleo, óleo, né, petróleo, gás e carvão, porque ele não acredita em aquecimento global e não acredita em turbinas de vento, de ar, até qualquer coisa que chame aí, e em energia solar. Isso é a situação que nós temos. Estamos chegando aí ao fim do nosso tempo, não vai, diga lá alguma coisa que você queira dizer ainda. Não, não, eu só quero alertar os meus contemporâneos aqui, conterrâneos, aliás, os cariocas, para prestar atenção nos horários dos tiroteios e para não se meter nessas áreas. Porque vai Uma ter lembrança tiroteio muito hoje, vai ter tiroteio amanhã, vai ter tiroteio depois da manhã, e as pessoas precisam se proteger para que continuem vivas, alegres, satisfeitas e felizes por morar no Rio de Janeiro.
Muito bem, que escapem das balas. Muito bem, Claro. rapaz. Espero que você escape das balas até a próxima sexta-feira, quando estaremos de Bom, se volta. eu não aparecer aqui, você me procure nos hospitais ou Cara, então no Instituto Médico Legal. farei isso. Espero que não. Um abraço. Grande abraço. Outro, tá, tchau.